Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, vamos falar um pouco aqui do HGLG. Faz tempo que eu não dou uma passada nesse fundo aqui, mas vamos dar uma olhada como é que ele tá. Galera, se começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Então bora dar uma passadinha aqui no HGLG, que tem umas coisas bem interessantes, tá? Quem é cortista desse fundo tem que ficar atento, que eu vou dar uma passada para vocês aqui, que são coisas bem importantes, ok? Então, vou passar as cotações atualizadas dele, tá? Então, o último pregão da sexta-feira. Hoje eu estou gravando aqui hoje dia 13, né, do domingo, mas esse vídeo vai ser postado na segunda, dia 14. Então, hoje, segunda, dia 14, vai ser postado a partir das 11 da manhã. Então, ele fechou aqui em R$ 152,30. Do seu dividendo anual aqui, 8,67, e um pouco abaixo do VP. Só lembrando, tá? Pessoa que está começando, não leve em conta isso aqui, tá? Olhe mais para o preço real do fundo, preço e dividendo, tá? Tem muita gente, eu sempre nos meus vídeos sempre gosto de ficar lembrando disso. Tem muita gente que fala, se você olhar para o dividendo, você vai se dar mal. Não, galera, você olhe para o dividendo, tá? Você tem que olhar para o dividendo que ele está pagando e olha principalmente se ele está gerando isso aí, tá? Por quê? Se ele não estiver gerando, nós já temos um alerta ali que é muito importante, tá? Então é bom você já ficar de prontidão aí, porque o bicho pode pegar, tá? Então fique atento, todo ativo de fundo imobiliário é nesse formato, tá? Então é o que gera. Tá? É a capacidade que ele tem de gerar dividendo. Então, fique ligado nisso aí. Liquidez diária, não precisa nem comentar aqui, um pouco mais de 6 milhões por dia, então é um fundo bem movimentado, tá? Variação nos últimos 12 meses aqui já é negativo aqui. Tem alguns fundos já caíram bastante, né? Ele aqui caiu um pouquinho. Cai pouco por quê? Porque o HGLG ele tem aquela tradição lá, né? Sempre que o pessoal fala, quem compra não vende, né? Então, ele vem seguindo essa linha aí já faz muito tempo. O pessoal que compra, ele é difícil de cair, um fundo, quando tem alguma crise, ele é difícil de desabar, tá? Os outros caem, mas geralmente ele fica de pé. Só que tem um ponto aqui, logo aqui no investidor 10, nós temos um ponto que é bem interessante aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, galera, é o seguinte, é um fundo bem robusto, tá? Então, um fundo de valor patrimonial mais 5 bilhões, tá? Então, um fundo bem robusto. Cota patrimonial, dá uma olhada só, 162 reais, né? Então aqui ele vem pagando R$1,10, tá? Ele vem seguindo essa linha aqui já faz bastante tempo, tá? Então bastante tempo que ele vem seguindo essa linha com R$1,10, tá? Mas é assim, ele vai continuar pagando? A gente não sabe, tá? Muita gente fala, fundo de tijolo é seguro, é seguro. Galera, não vejo essa segurança em fundo de tijolo, tá? Então o fundo de tijolo depende muito do mercado, tá? Ele depende muito do mercado. E o mercado brasileiro a gente já sabe como é que ele funciona, tá? Então é um mercado que é juro alto o tempo todo. Uma hora dá uma quedinha, mas é subindo, né? Passa um período ali caindo, mas depois volta a subir de novo, tá? Os governos que entram geralmente não fazem nada para que isso mude. Alguns outros tentam, mas assim que tenta, parece que o pessoal não gosta muito disso. Então é juro alto, inflação alta, povo pagando o pato, e tem que pagar mesmo. O brasileiro não aprendeu ainda que a situação pode piorar, ok? Então é isso, então fique ligado nisso, que ele paga R$1,10, tá? Então, vem pagando R$1,10. E vamos dar uma olhada aí no relatório, que tem um negócio bem bacana, bem importante ali, que para você ficar alerta, tá? Fique alerta que pode ter problema na frente, tá? Então, só para você ter uma ideia, esse fundo ele vale R$152. Então eu já vou fazendo aqui, já dando a minha opinião, tá? Dando a minha opinião já, lembrando, isso aqui não é indicação nem de compra nem de venda. Então o que eu falar aqui, não saia vendendo, não saia comprando também. Estude, né? Vê se vale a pena ou não, tá? E o que eu falar aqui faz algum sentido, ok? Só lembrando, pagando R$1,10 de dividendo, pessoal, lá, R$1,10 parece muito, mas não é, galera, porque o valor dele é muito elevado, tá? Então o fundo está gerando o que aqui, ó, por mês?
0,07% de dividendo. É nada, tá? É um dividendo horrível, tá? Péssimo, né? Então, não é, se você vai comprar ele agora, não vale a pena. Isso é minha opinião. Eu não compro, tá? Eu não faço compra nesse fundo. A pessoa fala, mas é para crescimento, para estratégia de longo prazo. Beleza, cada um tem uma estratégia, tá? Você tem que colocar na cabeça que cada um tem uma estratégia. Então é o seguinte, para quem, né, é novo, tá? Você quer, eu tenho 20 anos, vou começar a investir no HGLG para longo prazo. Beleza, tudo bem, porque você tem um fator importante, né? Que é tempo, né? Você tem tempo para você fazer isso. Eu, no meu caso, eu não tenho tempo, então eu preciso de coisas que me rendam dividendos maiores, tá? Então a minha busca é por dividendo rápido. Como a minha idade já é um pouco avançada, eu não tenho como fazer isso, tá? Eu não tenho esse tempo que, se você tem 20 anos, tem. Então, você vê que cada um tem uma estratégia. Então, se fosse para longo prazo, eu vou querer isso para daqui a 20 anos. Para mim não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Então, só lembrando, para mim, tá? No meu caso aqui, eu não compraria HGLG. E é um negócio bem interessante, galera. Isso aqui está quase batendo dividendo, juro de poupança, tá? É juro de poupança praticamente. Poupança é 0,6, né? Então, galera, é pouco pra caramba. Deixa seu dinheiro na poupança, não vale a pena, né? E mais à frente eu vou mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo realmente, tá? Que é um alerta. Então ele vem pagando seus dividendos aqui, normal. Só lembrando aqui também, ó, perdendo feio, né? Bom, o CDI vem perdendo feio mesmo, não tem muito o que fazer, tá? Ele vem perdendo até pro IFIX também, tá? Abaixo do IFIX também. Quer dizer, tá tomando um banho aqui. A pessoa, mas galera, não tem certeza. Esse negócio aqui, depois eu vou fazer um vídeo do LVBI, só para você ver como é que é grave isso, tá? E as pessoas vão caindo nisso, a pessoa vai fazendo propaganda do HGLG, quem tem não vende e tal. Não é bem assim não, tá? Eu tinha HGLG e tive que me desfazer, tive que vender. Desde que começou a queda dele lá, eu vendi, para mim, tranquilo. Compro até uma boa gestora, mas é aquele negócio, eu preciso de margem, tá? Então, para eu comprar HGLG, ele teria que estar lá embaixo. Se ele não cai, deixo ele quietinho no canto dele. Vou procurar outras oportunidades, né, no mercado. E conforme o mercado vai mudando, eu vou me adaptando à minha carteira também, não tem nenhum problema, tá? Fundo de tijolo é importante você ter na carteira, mas ele tem que dar margem para você. E se em ações também é a mesma coisa, tá? Tem que ter essas margens, tá? Vamos dar uma passada aqui no relatório, que tem uns negócios bem interessantes aqui, tá? Então o último rendimento por cota dele aqui, eu já falei lá, foi R$ 1,10. Número de cotistas é bem interessante, já quase 500 mil cotistas, galera. É gente demais nesse fundo, tá? É cotista demais, tá? Então, aqui nós temos a alavancagem dele aqui, que não mudou ainda, continua a mesma coisa aqui, 11%. A vacância, né? A vacância subiu um pouquinho, né? Nossa, subiu uma merrequinha. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada aqui, que ele já mostra aqui embaixo que ela subiu um pouquinho, ok? Deixa eu ver. Aqui tem esse comentário do gestor aqui, é bem interessante, tá? Então bora lá. No mês de março de 2025, o fundo apurou uma receita total de 34 milhões, né? Que deu R$1,02 por cota, tá? O que levou um resultado de 27 milhões e meio, ok? 81 centavos por cota. Você vê que já tem problema nesse fundo aqui. Ele está gerando, né? Ele está gerando um dividendo baixo, muito baixo. E ele está colocando muita grana para manter esses R$1,10, tá? Então, uma hora isso desaba. Ele não vai conseguir manter esse R$1,10, tá? Então, fique ligado, tá? E aqui tem uns negócios que é bem mais complexo aqui também, que fica até difícil assim, né? Não tem uma explicação, na verdade, né? Apesar tem essa explicação, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse contrato que teve aqui com da Volkswagen Vinhedo, tá? Atualmente o maior contrato individual do fundo é em torno de 9%, com a receita contratada. Ele foi revisionado, tá? E passou a ter uma redução no aluguel de aproximadamente 14%.
atrelada a uma extensão de 5 anos do contrato. Então, o que ele fez aqui? O contrato dele era menor, e agora ele passou para um contrato maior de 5 anos e reduziu o valor. Tá? Isso aqui, galera. E aqui também tem o contrato da Ambev Louveira, tá? Que representava aproximadamente 3% da receita contratada do fundo, que foi renovado com uma redução, tá, de aluguel, tá, na ordem de 25%. É muita coisa, tá? É muita coisa essa redução. E aumentou o contrato para 5 anos. Tá? Isso aqui tá me cheirando assim, né? Tá parecendo a guerra comercial do Trump com a China. Tá bem parecido aqui. Dá a impressão que as empresas chegaram lá e falaram: ó, se a gente não fizer isso, nós vamos sair. Né? E por que é que isso está acontecendo, galera? Eu não sei na cidade de vocês como é que tá aí, tá? Depois, se quiser colocar no comentário. Coloca aí, por exemplo, aqui na minha cidade é uma cidade pequena, tá? Só que um tempo atrás, não muito tempo, tá? Você não encontrava um ponto comercial na cidade, tá? Você montar uma loja, alguma coisa. Hoje é o que mais tem aqui, é ponto comercial, tá? Então, galera, é assim, temos problemas pela frente, tá? Esse aqui não precisa do HGLG nem colocar nota explicando isso aqui, nada. Isso aqui já está dando uma indicação que nós temos recessão pela frente, tá? Então, todas as empresas elas fazem projeções, e isso dá essa leve impressão aqui que nós podemos ter problema pela frente. E se tiver recessão, já sabe, fundo de tijolo, pode ser o que for aí, vai pro chão, tá? Vai tombar feio, porque a HGLG, galera, já tá perdendo feio, né, no CDI. Não vale a pena você investir em HGLG, né? Particularmente falando, no meu caso, se você acha que é interessante, siga a sua estratégia. A minha não se encaixa nesse fundo aqui, ok? Então isso dá essa impressão, né? Foi feita a negociação e um chegou lá e falou: ó, se não for feito dessa forma, então bora pro próximo. E pode acontecer. Eu vejo muita gente falando: não, o negócio está bombando, o negócio da economia. Não está bombando a economia, tá? Só lembrando aqui, até fazer um vídeo aqui, né? Como é que eu faço investimento, né? Eu faço investimento, eu uso o iFood, tá? Para fazer entregas no iFood. Galera, e ultimamente tem caído muito as entregas, tá? Eu venho conversando com o pessoal nas lojas, as vendas caíram, tá? Esse final de semana mesmo foi um desastre total, tá? Aqui na cidade, não sei na cidade de vocês aí, mas aqui foi um desastre total, tá? E entrega baixíssima, tá? Baixíssima. Então, isso mostra sinais de desaquecimento, tá? Então, a economia está esfriando e nós podemos ter problema pela frente. Sem contar com essa guerra comercial, muita gente fala: mas a China não... É o brasileiro torcendo para a China, né? Torcendo para a China, está flertando com o desastre. Mas o brasileiro gosta disso e vai chegar na hora deles, né? Agora, desse pessoal que torce aí para a China, esses países comunistas aí, galera, isso não dá certo, tá? Isso não funciona, tá? Em lugar nenhum, né? E aqui no Brasil já está começando, já tem indícios aqui fortes que é assim, eles massacram mesmo as pessoas, né? A China não precisa ter dó do chinesinho não, porque já está acostumado com isso, tá? O chinesinho lá, ele aguenta pancada, ele vai aguentar, ele sempre aguentou e ele gosta disso aí, então é com eles lá, tá? Mas o problema é que essa briga do Trump com o Xi Jinping, esse que é o problema. A China é país socialista, né? É socialista, comunista, eles não têm dó, tá? Da população. Não adianta que eles vão passar a mão na cabeça, o brasileiro fica: a China é melhor, beleza, vai trabalhar lá na China, né? Lá na China é legal pra caramba. Vai buscar seus 13º lá na China, seu fundo de garantia, vai lá, vai buscar. Vai buscar os seus 6x1 lá, né? Alguma coisa aí na China. Lá é 7x7. Se você quiser, tudo bem. Se não quiser, não tem nenhum problema. Vai lá. Para quem vai passear é uma maravilha, né? Beleza. Você não está dentro do jogo, mas vai participar do jogo, né? Então é assim. Então essa briga, esse tiroteio entre China e Estados Unidos, quem está no fogo cruzado somos nós. Então vamos se lascar. E logo em breve teremos novidades aí, né? Então fique atento, porque se isso acontecer, a China vai desovar um monte de coisa aqui no Brasil. Sendo que o Lula já taxou as compras da China já uma pancada já, né? Então
Logo eles fazem um negócio aí e acaba de vez com a nossa indústria aqui, né? Vai viver de venda de títulos, né? Igual os Estados Unidos, né? Dívida crescente, né? Indústria lá embaixo. E aqui no Brasil tem esse mesmo caminho, é venda de títulos, né? Títulos da dívida do país para sustentar o governo. Outra coisa não tem. E isso não é sustentável a longo prazo, isso é um desastre, né? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa é a minha leitura que eu estou fazendo. Espero que não seja, porque se for é um desastre. Aí ferrou de vez. Aqui coloca que encerramos o contrato em março, né? Teve um aumento da vacância ali de 6, como eu falei para vocês, para 6,7, foi um aumento pequeno, né? Então não representa muita coisa, mas é indício, né? Indício. E gráfico é aquele negócio, quando começa a dar um indício de alta, isso é preocupante, tá? Tem renovação de extensão aqui, né, da Shopee e tal, que vem colocando. Assinatura de locação também, né? Shopee também aqui, né? Renovação do contrato da Cremeativo também, tem essas renovações aqui também. Mas o fato é que temos problema, tá? Nesse fundo. Tem um problema seríssimo aqui, tá? Aqui segue também as devoluções, tá? Também. Isso que já começou, essas devoluções dele aqui. Apesar que todo fundo também de logística ele tem sempre uma devolução ali, né? E aluga outro e assim vai. Só que esse negócio aqui em cima que aconteceu tá meio esquisito, tá? Então é isso. Tem esses. Aqui nós temos usuários de. Isso aqui é para ativo, né? Usuários, né? Que teve algumas obras finalizadas ali para melhorar mais e assim por diante. Vamos descer aqui. Aqui em março a receita dele, tá? Receita um pouco mais de 30 milhões e receita total aqui 34, quase 34,5, né? E teve um resultado de 27 e ele pagou 37, tá? Anunciado. Então ele colocou muita grana aqui em cima para complementar, tá? E isso não é sustentável. Daqui a pouco ele vai ter que vender algum imóvel para bancar isso aí, tá? Então fique atento. Ele tem valor acumulado aqui, tá? Você tem uma ideia, o resultado acumulado dele aqui no mês de março, né? Você vê que já caiu bastante, já está 53, estava 82 centavos, já caiu para 53 centavos. Então a gente sabe que isso não é sustentável. Isso vai dar BO, uma hora ou outra vai dar um BOzinho ali, tá? Você vê que no gráfico dele aqui já vem com tendência aqui, tá? Ela vem com tendência de baixa. Que ela vinha subindo aqui R$1,30, tá vendo? Sempre gerando uns valores bem elevados, às vezes caía, mas voltava logo a subir, tá? 1,50. Só que já no mês de dezembro desabou, tá? Foi para 0,74, tentou subir de novo aqui, mas já deu outra queda. Então nós já estamos buscando tendência. Daqui a pouco ele vai fazer igual outro fundo, vai pagar ali 90 centavos aqui, né? O outro lá pagou 75, o LVBI. Logo eu vou fazer um vídeo dele também. Mas é assim, tá? Então fique ligado com isso aí, tá? Que isso aqui pode ter problemas futuros aí bem sérios. Como eu falei, não invisto nesse fundo porque não faz sentido para mim. Se faz sentido para você, fique à vontade, não tem nenhum problema, siga a sua estratégia, tá? Mostra a evolução da vacância aqui também. Sempre foi baixa aí, continua também baixa também. Não vou passar mais esses dados aqui, que aqueles lá são os mais relevantes, tá? A alavancagem dele aqui é em torno de 11% e vai começar a cair aos pouquinhos a partir de 2026, tá? 2027 já vai estar lá embaixo e a tendência é cair, então até aqui vai tranquilo, mas essa alavancagem um pouco alta aqui também vai impactar também em dividendo. Pode ser que nesse ano aqui, no próximo ano também pode dar problema também, ok? Bora passar a dar uma análise gráfica aqui, estou no gráfico diário do HGLG. Só para você ter uma ideia aqui, o fundo ele fez a mínima dele, que eu vou colocar no semanal aqui, fica mais fácil de visualizar. Então aqui ele fez a mínima dele, né? Buscando o seu suporte aqui embaixo, certinho no suporte aqui, que de R$140, né? A mínima que ele deu aqui, 141 reais, né? Foi a mínima que ele deu nesse ponto aqui.
Então isso aqui é interessante, tá? Isso aqui o fundo voltou com força, rápido, né? Você vê que tentou subir e não teve mais força para subir, tá? Teve força, teve uma subida reta aqui, mas logo desabou, tá? E agora vem tentando fazer essa subida, né? Tentar fazer esse pivô de alta para romper esse ponto aqui e subir, né? Se ele romper ali os R$156 ali, pode buscar topo ali em cima, mas não acredito que vai fazer esse rompimento, tá? Então, ficar ligado nisso aqui. Se subir esse fundo lá para seus 159 ali, 160, é aquele negócio, galera, é juro de poupança, né? Você que decide, né? É juro de poupança mensal, é 0,6% ao mês ali, chorando, e não vai mais que isso, tá? Então, não adianta ter ilusão nesse fundo, e de repente o bicho pode até desabar, tá? Então, é um fundo que ele subiu muito, né? Ele tem uma alta muito forte, e isso aqui é topo, né? Topo. Então, na minha opinião, esse fundo não vai mais à frente. E se for também, quem é que vai comprar esse fundo lá em cima, né, cara? Não faz sentido, né? Então, é um fundo que está sem força totalmente. No mensal, né? Se fechar o mês nesse formato aqui, provavelmente ele vai descer de novo isso aqui, tá? E dar sinais de queda esse fundo. Então, ficar atento que poderemos ter novidade. Esse fundo aqui, galera, para investir mesmo aqui nesse fundo aqui, eu em torno ali de R$120, né? R$120 mais ou menos ali. Se conseguisse buscar esses patamares aqui, talvez, né? Tem que ver a condição dele no momento, né? Talvez eu comprasse esse fundo, mas por enquanto interesse zero, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.